Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente está voltando aqui com as nossas reflexões filosófico-geográficas, de novo, direto do sobrado. Bom, e hoje é uma prosa que eu gostaria de oferecer a todas e todos e todas, que de alguma forma se equivalem às duas disciplinas que nós vamos oferecer no programa de pós-graduação em Gestão Integrada do Território, GIT, lá na Univale. Bom, a primeira delas é Estudos Territoriais e eu vou partir, dentre várias outras reflexões, a partir do texto do livro O Homem e a Terra, do Eric Dardel. E a outra disciplina que a gente vai conversar é a disciplina de estudos orientados ou leituras orientadas do professor Boaventura de Souza Santos, que será ministrada em parceria com a minha queridíssima amiga, lindíssima professora Eunice Nazaré Nonato. Bom, e nele nós vamos estudar o pensamento do professor Boaventura de Souza Santos sob várias perspectivas. E para tanto, eu fiz aqui elaborei uma conversa para a gente começar hoje, que se chama Da Profundidade Invisível. E isso se dá pela seguinte questão. Primeira, num dos textos mais famosos do professor Boaventura de Souza Santos, quando ele vai falar sobre as linhas abissais e sobre a ecologia de saberes, ele fala que o pensamento moderno, a filosofia moderna e etc., é um pensamento abissal. E esse é um ponto muito interessante, porque falar da abissalidade, falar dessa separação, implica um olhar geográfico, ou para mais dizer, ou para ser mais preciso, uma profundidade geográfica, não é? Quer dizer, quando nós estamos a nos referir a um lado e ao outro lado, nós estamos tratando de categorias geográficas, né? Quer dizer, quando nós estamos falando do norte e do sul global, nós estamos falando de categorias geográficas, e a grande questão trazida pelo professor Boaventura, dentre outras várias, são as epistemologias do sul, que é esse saber que se insurge contra a hegemonia do saber do norte, dos saberes do norte, que tipicamente na história vem protagonizando o que este mesmo autor chama de um epistemicídio, ou seja, uma destruição, um morticínio de saberes que não se adequam à régua que traz a ciência do norte, não é? Então você tem necessariamente uma destruição desses saberes ou uma desconsideração desses saberes, o que vai implicar necessariamente, politicamente, uma questão de dominação, economicamente, uma questão de destruição da possibilidade de vida digna das pessoas que estão submetidas a essas questões, mas tem uma sacada que une essas discussões do professor Boaventura de Souza Santos com as discussões sobre a maneira da geografia cultural, que de alguma forma tem, com Eric Dardel, uma sua grande virada, é um autor que a gente pode dizer que traz essa dimensão dos estudos de geográficos, a geografia cultural, que é uma discussão sobre a profundidade. Porque veja bem, de alguma forma, a ciência moderna, o paradigma científico moderno, quando eu uso o termo paradigma científico moderno, eu estou aqui implicando também as noções filosóficas, as noções jurídicas, obviamente, ela vai criar aquilo que um professor, nosso amigo aqui de Belo Horizonte, professor José Luiz Quadros, vai dizer que o paradigma moderno é um paradigma que vai buscar a homogeneização da existência, ou, como ele gosta bem de dizer,
amparado em vários autores, por exemplo, em um autor como Michel Foucault, mas também tantos outros latino-americanos, é criar essa noção de uniformização. E essa é a primeira sacada, né, ou a primeira pista que eu gostaria de deixar. Né? O paradigma de pensamento científico moderno, seja ele nas suas implicações filosóficas, sociais, jurídicas e propriamente científicas, é um paradigma que nos deixa carentes de profundidade, porque a mais das vezes é um paradigma que abre mão da singularidade, portanto da narrativa, portanto da história, e tenta criar uma dimensão retilínea, uniforme de toda essa pluralidade existencial que sobretudo nós aqui latino-americanos ou brasilianos experimentamos. Então essa primeira pista, esse é o primeiro ponto de encontro que eu gostaria de trazer entre essas duas matérias, esses dois assuntos que nós iremos tratar esse semestre. Quer dizer, o paradigma filosófico moderno é um paradigma de achatamento existencial. E ele então impede a verticalidade que vai nos fazer encontrar ou vai nos permitir encontrarmos ou ouvirmos, porque a oralidade é mais uma necessária desconstrução do nosso apego ao texto escrito que foi nos concedido, que foi nos imposto por esse paradigma moderno. Então, quer dizer, a oralidade, a nosso sentir, e aqui até colocando um nó, até mesmo para mim, porque estudei na minha tese de doutoramento o Jacques Derrida, que vai dizer da necessária inversão da escrita em face da oralidade, começando desde os gregos, um texto famosíssimo do Derrida, que é a Farmácia de Platão, vai nos ensinar isso. Mas a nosso sentir, e aqui com inspirações do professor Rafael Haddock Lobo, talvez a grande desconstrução do pensamento decolonial, desses pensamentos que emergem com as epistemologias do Sul, seja, em verdade, dar primazia à oralidade, porque é muito mais característica do nosso modus de construção de memória, essa memória que vem sendo desconstituída pela colonização, que vai se perpetuando nos vários modos de nos organizarmos, de nos relacionarmos na vida. Então esse é um ponto importante, buscar esta verticalidade que e contrapor essa verticalidade existencial a uma horizontalidade que quer-se homogênea, que se quer uniforme e que é contrária, portanto, à nossa diversidade de pensamento ético, da nossa diversidade de pensamento filosófico. Então, esse é o primeiro encontro. O segundo encontro que eu gostaria de propor, tem uma frase belíssima do Éric Dardel, que ele diz o seguinte: o homem é mais do que aparece a uma ciência da qual é o objeto. Há essa citação no texto do Dardel, o homem é mais do que aparece a uma ciência da qual é o objeto. Portanto, o que eu quero dizer é que, de alguma forma, quando nós lemos o Boaventura a nos dizer que o paradigma moderno se constrói por essas linhas abissais e que são linhas invisíveis, esse é o ponto que eu gostaria de trazer para que nós possamos desenvolver um pouco. Qual é? Quer dizer, do mesmo modo que essas linhas abissais são linhas invisíveis e que buscam invisibilizar a diversidade, ou seja, elas vivem para desconstituir a possibilidade de existência do outro lado da linha. Então veja que o tempo inteiro nós estamos usando do linguajar geográfico para dizer de um lado e de outro lado, epistemologias do Sul versus epistemologias do Norte, e o Dardel vai nos dizer, nesta tentativa de nos apresentar no seu texto O Homem e a Terra, essa virada ou essa viragem da geografia cultural, que é não desconsiderar aquela
aquele elemento da ciência que talvez seja o mais importante, que são os próprios humanos que estão ali, seja no espaço, seja no território, seja no tempo, todas essas categorias muito importantes para a gente pensar a geografia. Quer dizer, se você for lá no Iftuan e ver as distinções dele de espaço e lugar, né, você pode claramente fazer dialogar a dimensão de espaço e a dimensão de lugar com essas linhas abissais que vão sendo construídas. Quer dizer, uma grande forma de impedir a existência do outro é destruir o seu lugar, quer dizer, destruir aquilo que o constitui enquanto um ser, né? Porque ou quase toda a reflexão geográfica latino-americana e decolonial, ela promove uma inversão nas formas de pensarmos as nossas dicotomias tão naturalizadas pela filosofia do norte, né? Quer dizer, a filosofia do norte, a filosofia da consciência, pensando aqui em Descartes, separam o sujeito do objeto, o homem da natureza, e isso vai fazer com que seja construída uma forma de ciência. Por outro lado, do lado de cá, do lado de cada linha, né? Toda a relação geográfica do corpo é uma relação unívoca, quer dizer, não há essa separação entre sujeito e objeto que normalmente nós encontramos dentro da filosofia ou das epistemologias do norte, né? Então, quer dizer, voltando aqui à ideia do nosso primeiro encontro, que é da profundidade invisível. Então, a primeira questão é essa, né? Detectarmos juntos com o professor Boaventura de Souza Santos que há um pensamento abissal que constitui basicamente a história colonial dentro da qual nós estamos circunscritos, certo? E essa questão nos implica e nos obriga a dizermos que a dominação colonial, ela não é apenas uma dominação do capital, ela não é apenas uma dominação científica, ela vem amarrada também com toda a noção do patriarcalismo, com toda a noção da xenofobia, com toda a noção do racismo. Quer dizer, tudo isso são formas constitutivas de expressão do pensamento do norte global que vem enquanto colonização da nossa existência. Então, detectando isso, nós vamos conseguir fazer luzir essas invisibilidades. Quer dizer, então, essas formas de existir acabam aparecendo, porque estavam invisibilizadas, como vai nos ensinar o professor Boaventura. Quer dizer, essa multiplicidade de formas de existir e de se constituir, elas vão aparecer quando nós estudarmos a ecologia de saberes e quando nós estudarmos as epistemologias do Sul. E o encontro desses estudos das epistemologias do Sul e da ecologia de saberes com a geografia cultural é riquíssimo. Por quê? Porque a geografia cultural, a mais das vezes, como nós já dissemos em outros encontros, né, ela vai perceber a necessidade de discutir não apenas as noções físicas, por exemplo, do território, mas também as noções existenciais, partindo dentre outras possibilidades também de um pensamento fenomenológico. Então, quer dizer, o que nós estamos a propor aqui é que nós tenhamos como horizonte a necessidade de sulizar, né? Ou, como vai dizer a professora Jamile Paiaiá, descaravelizar. Eu estou citando a professora Jamile, que por sua vez cita outra autora que eu não me recordo o nome, mas enfim, fica aqui, né? Descaravelizar o pensamento. E para isso acontecer é necessário que a gente perceba, antes de dizer, nós tenhamos que ter os ouvidos atentos ou os olhos atentos para percebermos essas invisibilizações que, para mais das vezes, acabam sendo produzidas pelo próprio discurso científico, porque é uma crítica que o professor Boaventura de Souza Santos faz, que aquilo que é considerado ciência, muitas das vezes acaba respondendo problemas ditos científicos, mas que estão apartados, muitas das vezes, da realidade social e, portanto, não produzem transformações, né? Nós poderíamos aprofundar, mas não é essa a questão.
para finalizar e caminharmos para a nossa, para o nosso fim, que sempre será um começo, sobretudo nesses horizontes maravilhosos que nós estamos aqui hoje. Bom, a nossa proposta da profundidade invisível é que não é possível nós pensarmos o território, não é possível nós pensarmos o espaço, não é possível nós pensarmos o lugar, não é possível nós pensarmos as categorias geográficas sem que nós tenhamos em conta que elas são habitadas por toda essa diversidade humana, certo? Quer dizer, então é necessário o reconhecimento de que, para que nós tenhamos um apuro maior na compreensão dessas categorias cientificamente dadas, faz-se necessário convidarmos ou recebermos essa ecologia de saberes para que nós tenhamos o mínimo de coerência com aquilo que o próprio Milton Santos vai chamar de território, quando ele diz que é chão mais identidade. E a pergunta que nós colocamos é: que identidade temos nós brasilianos? Que identidade ou qual a profundidade invisível que nós ainda não conseguimos tocar, que nós ainda não conseguimos ouvir? Será que isso não passa por essa necessidade de desconstrução de um paradigma dominante, eurocêntrico, com as filosofias do norte? Será que não está na hora de nós fazermos a inversão proposta por Jacques Derrida, mas ao invés de começarmos essa inversão, que é a primeira fase da desconstrução, colocando o texto escrito sobre a oralidade, a fala, quem sabe não vale a pena nós fazermos esse movimento inverso e, ao invés de falarmos cientificamente, nós começarmos a ouvir de maneira empática todo esse saber que vem sendo desperdiçado pela imposição do conhecimento hegemônico do norte. Eu gostaria de salientar que, assim como o professor Boaventura nos ensina sempre, nós não estamos aqui a descartar a ciência, muito antes e pelo contrário, mas é evidentemente que o saber científico dá respostas para questões necessariamente que reclamem essas dimensões, mas outras perguntas talvez estejam sedentas por outras respostas, ao fim, ao cabo da profundidade invisível. É o título que eu lhes convido a refletir neste semestre, porque a profundidade ela será dada não apenas com a observação física ou científica do território, mas a profundidade do território dar-se-á no encontro com o outro, porque é o ser humano quem produz. O ser humano, em conjunto, obviamente, com os entes da natureza, com os animais não humanos, que aqui a gente não está nessa seara de discussão, né, de separação, desculpem, estamos pensando em superar essas dicotomias, mas são essas relações, são essas interações que produzem a profundidade. E a profundidade pode ser alcançada pelos ouvidos, talvez pelo uso da escuta, seja de um pássaro, seja da natureza, seja de saberes tradicionais, seja de conhecimentos tradicionais, seja de partilha de saberes, ou seja, de uma ecologia de saberes que é muito mais diversa, é muito mais plural e, portanto, mais inclusiva. O nosso convite de profundidade acerca do invisível é porque o outro só é outro porque segredo. Portanto, sem essa necessidade de desvendar, de tirar as vendas, talvez seja mais interessante nós ocuparmos-nos mais de modularmos ou de colocarmos um diapasão de refinamento, um diapasão de refinamento auditivo para que os nossos sentidos possam captar de maneira mais equilibrada a diversidade e querermos menos dominar e mais viver em conjunto. Portanto, é um convite para, além de uma ecologia de saberes, para uma harmonia de saberes, de maneira tal que nós não tenhamos a necessidade de destruir o outro para produzir conhecimento e dominá-lo. Pelo contrário, é um convite para que nós dancemos em conjunto em busca do invisível, que de antemão lhes digo, não será encontrado, porque uma vez encontrado, ele estará morto, porque o outro só é outro enquanto segredo, enquanto
enquanto absurdo, enquanto distanciamento, portanto, enquanto profundidade. Espero que nós tenhamos bons encontros, seja aqui, seja aí pelas voltas do Rio Doce e da Ibituruna. Obrigado, até o próximo Saravá. Valeu!